se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, dos
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Rende seu louvor ao Senhor nesta noite. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, adora o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar nesta noite. Aleluias. Santo, Santo, Santo. Começa a convidar o Espírito Santo de Deus aí. Aleluias. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluias! Entra nessa atmosfera do Senhor nesta noite. Não saia da mesma maneira que adentrou. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti, Senhor, A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve.
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia! Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Seja transportado pela presença de Deus nesta noite. Xererecantaloias. Comece a dar lugar para o Espírito Santo de Deus te tocar. Xererecantaloias. Chame por ele. Chame por ele. Recanturi. Chame por ele. Recantalabalaias. Ame seu Deus neste momento. É você e Deus neste momento. Xererecantaloias. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te Vem, desejamos. vem, vem. Sobre quem deseja, teu Vem nessa reino noite. vem, faz teu querer, inunda a terra. Peça você que quer. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Erga sua vem voz e sobre clame a presença do Senhor. nós, te Erga sua voz nessa noite. desejamos. Te desejamos, Deus. Teu reino vem sobre nós. Teu reino vem sobre nós. Inunda do Senhor. Inunda, Deus. Inunda no Senhor. Inunda no Senhor.
deseja. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nessa noite, eu gostaria de chamar a nossa preleitora da noite, a Bispa Nena. Aleluia. Você pode estender sua mão para cá agora? Vamos abençoar a nossa pregadora. Senhor Deus, nessa noite nós queremos orar, ó Pai, por aquilo que o Senhor já passou para a sua filha, ó Pai. O que o Senhor quer falar à sua igreja nessa noite, ó Pai. Que ela venha ser boca do Senhor nessa terra, ó Pai, na sua igreja, ó Pai. Que tudo aquilo, ó Pai, que possa impedir ou atrapalhar, ó Pai, cesse agora, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que nós estamos de coração aberto, ó Pai, para ouvir a tua voz, ó Pai. E ouvir aquilo que tu queres falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Toda reverência, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Salvador nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Salmos 50.
Salmo de número 50. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Quero parabenizar as meninas da dança e dizer que particularmente eu entendi a mensagem e eu recebo cada palavra e quero que você também receba nessa noite, amém, queridos? Salmo de número 50 diz assim: Deus poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu baixar. Desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Nosso Deus virá e não ficará em silêncio. Um fogo devorará diante dele e tudo será muito tempestuoso ao redor dele. Ele clamará aos céus lá de cima e à terra para que ele possa julgar o seu povo. Ajuntai os meus santos para mim, aqueles que fizeram pacto comigo pelo sacrifício. E os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, Ele próprio. Ouvi, ó meu povo, e eu falarei, ó Israel, e testificarei contra ti, eu sou Deus, teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios, ou pelas tuas ofertas queimadas, que estão continuamente diante de mim. Não tomarei nenhum boi castrado da tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os animais selvagens do campo são meus. Se eu estivesse com fome, eu não te contaria, porque o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros, beberei sangue de cabras. Oferece a Deus ações de graças, paga os teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas aos perversos Deus diz: o que tens a fazer para declarar os meus estatutos, ou para que pudesses tomar meu pacto na tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Quando viste um ladrão, então consentistes com ele, e fostes cúmplice de adúlteros. Tu dás a tua boca para o mal, e a tua língua porta o engano. Tu te assentas e falas contra o teu irmão, tu calunias o filho da própria mãe. Estas coisas tu fizestes, eu mantive o silêncio. Tu pensastes que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovarei, e as colocarei em ordem diante dos teus olhos. Considerai isto agora, vós que te esquecestes de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços, e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor, me glorifica, e aquele que ordena a sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia. Meu amado Salvador, leva cativo os nossos pensamentos nessa noite. Nós sentenciamos o espírito da zombaria. Decretamos a falência das setas nas mentes e nos corações. Pedimos que o Senhor acampe os teus anjos ao redor de nós. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, para que possamos transmitir a tua palavra com reverência e temor. Em nome de Jesus, amém? Você pode se sentar, querido? Glória a Deus. O bispo Darley foi acometido de uma enfermidade nos olhos, conjuntivite, e por isso ele não está aqui nesta noite. Amém? Falar sobre soberania é um assunto que nos traz temor, tremor e reverência. E nós estamos vindo de um período, aliás, estamos dentro deste período ainda, de pós-pandemia, entre aspas, que ainda não terminou, aonde nós vimos o Senhor sacudir a terra. Já contei para os irmãos que eu estava em Goiânia na virada, e que entrou na igreja uma reverência tão profunda, que a minha vontade era sair correndo. Eu nunca senti Deus tão sério na minha vida. Foi a virada de 2000
2019 para 2020. Nós estávamos adorando e eu nunca vi um Réveillon tão sério. Eu nunca vi um povo não sorrir, porque o temor e o tremor que entrou na igreja nos fazia estremecer. E naquele momento que nós estávamos debaixo daquela tremenda reverência do Senhor, eu via as narinas do Senhor soltando fumaça. E o Senhor dizia: eu não estou contente com a terra. Muitos estão festejando, mas é tempo de orar, é tempo de clamar. E assim terminou o Réveillon, todos muito sérios. Viemos para Brasília. Quando chegamos em Brasília, o Senhor, também no nosso jantar de primeiro dia do ano de gratidão, na hora da unção profética, essa unção que estava sobre esse lugar, que é o momento que Deus fala, é o momento que Deus revela, é o momento que Deus cura. Nós estávamos debaixo dessa unção e o Senhor trouxe uma palavra dizendo: eu vou ferir a terra e vou abalar nos 4 cantos. E assim foi feito. Então, quando nós falamos sobre a soberania de Deus, do Deus que a maioria dos cristãos serve, mas que pensa que é um Deus insignificante. A maioria dos cristãos pensa que Deus é frágil, pensa que Deus é limitado. A maioria dos cristãos pensa que Deus é algo comum, que quando eu falo de Deus, ou eu falo com Deus, eu posso me falar de qualquer maneira, ou me portar de qualquer forma. Então, muitos cristãos fazem com que Deus se pareça mais com uma chama débil de uma vela, do que com um sol incandescente, que opera milagres, sinais e maravilhas. Nessa pandemia, uma das maiores descobertas que eu tive foi que a maioria das pessoas estavam na igreja, mas não conheciam o Deus que eles serviam. Descobrimos que muitas pessoas que se diziam ter raiz só tinham aparência. Descobrimos que muitos pastores que se diziam líderes, no momento da pandemia, não conseguiram fazer nada por ovelha nenhuma. Descobrimos quem era quem. E nos trouxe reverência e temor. Nessa pandemia, irmãos, nós vimos o quanto as pessoas estavam frágeis na alma. Pessoas entrando em depressão, pessoas com insônia, o mundo estava acometido disso. Pessoas entrando em síndromes do pânico. Então, o que eu costumo dizer, não adianta apenas você entrar na igreja. Hoje eu estava em Goiânia ministrando exatamente sobre esse assunto. O lindo da vida é ser igreja. Porque você pode entrar, cantar, saltar, bater palmas, e no momento da crise você não tem força para nada. Mas quando você é igreja, você passa pelo vento, você passa pelo fogo, você passa pela água, e você diz: Deus está aqui comigo, e eu sei que o meu Redentor vive, e mesmo que eu morra, Ele vai me levantar dentre os mortos. Quando você é igreja, o Espírito Santo toma conta do seu ser, e Ele amplia as suas limitações. Aquilo que você pensa que terá força, de repente você descobre que por causa dele, você teve. E você foi muito além. Então a soberania de Deus, ela envolve o seu governo. Eu não sei quantos prestaram bastante atenção em cada passo, em cada cena e na letra da canção. As montanhas se dobram diante dele. O mar tem que parar diante dele. Milhares de estrelas, quintilhões de estrelas, são tantas estrelas que perdem-se os números, elas são conhecidas pelo nome por Ele. Então a soberania de Deus, ela vai envolver o seu governo, ela vai envolver o controle absoluto de toda a criação. Deus, Ele vai governar de maneira absoluta os assuntos referentes ao homem. Ele ocupa o trono do universo. Já foi ministrado isso aqui.
E tudo o que acontecerá, e tudo o que acontece é diretamente pela permissão consciente do Senhor. Então, nada na história vai acontecer ou deixar de acontecer que não esteja sob o controle de Deus. Então, para se entender a soberania, nós precisamos conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente se aproxima dele e a gente começa a contemplar o coração dele. Então, se ele fizer qualquer coisa, você está seguro. A Bíblia diz em Salmo 24:1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos o que nele habita. Então, soberania diz que Deus governa. Então, a prerrogativa sempre pertence a Deus e nunca a nós. Ele sempre fará o que ele preferir. Não adianta querer manipular a Deus, né? Então, assim, Jó, ele diz que Deus, se ele resolver alguma coisa, quem pode dissuadir? Em Jó 42 diz: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia! Quantos têm promessa de Deus aqui? Então eu vou ler de novo. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Vou repetir. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Aleluia! A Bíblia diz em Salmo 135:6, tudo que o Senhor desejou, ele fez no céu, na terra, nos mares e nas profundezas. Glória a Deus. 115:3, Salmo, o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. Não há impedimento para Deus. Então para de ter medo de sua promessa não se cumprir. Porque quando ele quer fazer, ele vai lá e faz. Se ele precisar dar vida, ele dá. Se ele precisar matar, ele mata. Se ele precisar abrir porta, ele abre. Se não tiver caminho, ele abre também. Ele é Deus. Amém? Isaías 45:7, Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Em Efésios 1:11, Deus faz todas as coisas com um propósito. Romanos 11:36, vamos dizer juntos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora vocês vão falar como a gente fala para um Deus soberano. Glória, pois, a ele, para sempre, eternamente. Amém. Aleluia. É Deus que decide. Então não existe sorte, falta de sorte. Para Deus não há acaso. Não existe acidente com Deus. De um vaqueiro. O vaqueiro foi fazer um seguro de vida, um seguro de saúde. Aí o agente pergunta assim para o vaqueiro: você já sofreu algum acidente? Aí o vaqueiro responde assim: bem, eu nunca sofri nenhum acidente. Eu fui mordido uma vez por uma jararaca e um cavalo me deu um coice nas costelas. E aí eu fiquei doente alguns dias, mas eu nunca sofri nenhum acidente. Aí o agente de saúde falou assim: espera um pouco, eu não estou entendendo muito bem. Uma jararaca te mordeu, um cavalo te deu um coice, isso não é acidente? Ele disse: não, fizeram de propósito. Então, irmão, há propósito na vida. O bem e o mal estão sob o seu controle. E quando a gente confia na soberania, às vezes uma coisa para nós é um mal, mas para Deus é um propósito. Estão entendendo? A gente tem a visão pequenininha, aí a gente fala: meu Deus, eu não vou aguentar. Mas Deus está olhando lá na frente. A visão de Deus é que Ele vê o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Isso é onisciência. Então Ele vê tudo na mesma dimensão. A gente não. A gente só vê o presente e lembra do passado. Não é verdade? A gente não vê o futuro.
Mas quando Deus te passa por um processo, às vezes um processo difícil, Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes Ele está olhando para a menina depressiva aqui, e Ele já está vendo a menina pregando lá na frente. Às vezes Ele está vendo um relacionamento que não deu errado aqui, mas Ele já está vendo a pessoa casada e fazendo a obra lá na frente. Então a visão de Deus é fantástica. Isso é onisciência. Onipresença, Ele está em tudo ao mesmo tempo. Então Ele está no presente, no passado e no futuro. Então você não precisa ter medo. Então assim, quando Deus mandou Moisés ir ao Egito, daqui a pouco eu vou falar do Salmo 50, estou só introduzindo o assunto. Quando Deus mandou Moisés ir ao Egito, ele falou assim: meu Deus, eu sou gago de língua, eu sou pesado de língua. Aí a resposta de Deus foi tranquila. Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então a gente às vezes fica limitando. Deus fala: faz isso, vai para tal lugar. Pega essa estratégia, age assim. E a gente fica assim: ah, mas eu sou gago. Ou como o profeta Jeremias: eu não sei falar direito, eu sou um menino. E Deus está te falando nessa noite: eu não mandei, vai lá e faz. Porque eu fiz a boca, eu fiz o ouvido, eu fiz o olho, eu fiz o coração, eu fiz tudo. Então vai, faz o negócio. Então a gente fica limitando Deus, sabe? E quando a gente se conecta com o soberano, irmão, é explosão. Então muitas vezes a gente perde, por quê? Porque a gente não pratica o que o soberano está mandando fazer. Quantos estão entendendo? Dá glória a Deus. Então nada vai lhe escapar. Nem o menor detalhe da sua vida vai escapar aos olhos de Deus. Então, se Deus é soberano, tem gente que fala assim: não, Deus é soberano, então eu posso sentar, posso relaxar, vou deixar que Ele faça o que Ele quiser também, eu não vou orar, eu não vou decidir, eu não vou fazer nada. E agora eu vou te explicar o que ocorre dentro da teologia, com a soberania e esse pensamento humano. Existe uma palavrinha dentro da teologia que se chama antinomia. Ou seja, são verdades paralelas, né? Então essas verdades caminham, se são paralelas, lado a lado. E elas não se cruzam. Então, de um lado nós temos um Deus soberano, e do outro lado nós temos o ser humano, as nossas decisões. Então as pessoas falam: então nem vou orar, bispo, Ele é soberano. Eu nem vou jejuar, eu nem vou decidir. Eu vou viver a minha vida, Ele é soberano, então Ele que trouxe todas as coisas. Só que o que acontece? Ele vai fazer o que Ele quiser, independente das nossas escolhas. Mas nós temos escolhas. Exemplo. Vamos supor que Deus tem um propósito de você chegar aqui nesse altar, certo? Vamos supor que você está lá na porta. E aí aqui nós temos um corredor e o outro corredor ali. Eu não sei o caminho que você vai escolher, se é esse corredor ou outro. Mas você vai chegar aqui porque é um propósito. Estão entendendo? Então o Senhor, em muitos momentos, Ele vai trabalhar junto com o ser humano, no sentido de ouvir. É igual a mãe. Quando você tem um bebê, você sabe às vezes que é hora de dar o mamar, né? Só que o bebê está lá no berço. Ele está tranquilo. Aí a mãe fala assim: não, eu vou esperar ele dar um sinal, né? Porque talvez ele esteja cheio. Aí quando ele dá um sinal, a mãe vai lá e amamenta o bebê. Em alguns momentos, Deus vai esperar que você clame, mas Ele continua sendo soberano. Entenderam? Em alguns momentos Ele vai esperar a sua escolha, mas o propósito dele vai se cumprir. Se você escolher ficar rodando no deserto 40 anos e temando, mas a terra prometida vai chegar, nem que seja para os descendentes, que Ele vai cumprir, Ele vai. Entenderam? Se você escolher direto, seguir o princípio, Ele vai também te dar a terra prometida. Mas você vai chegar mais rápido do que quem ficou rodando 40 anos.
Ficou claro isso? Então, esse princípio dentro da teologia é antinomia. Senão a pessoa diz, eu não vou nem orar, eu aprendi que ele é soberano. Então, ele determinou o que ele vai fazer. Só que às vezes ele não vai fazer certas coisas antes que a gente tome a decisão de orar. Então, eu já expliquei sobre a mãe. Tanto que em Tiago ele diz, nada tendes, porque não pedistes. Tem umas traduções que diz, porque vocês pediram mal, para o seu próprio deleite. Você pode experimentar pedir para a glória de Deus. Senhor, eu quero um relacionamento para a glória de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um filho para a glória de Deus. Lembra de Ana? Ela era estéril, foi afrontada por Penina, foi parar no altar, chorou tanto que foi chamada de bêbada. Ela não reagiu com estupidez. Quando Deus deu o filho, ela deu para a glória de Deus. Depois ela teve mais 5. Então, qual é o nosso segredo? Tudo que acontece é para a glória de Deus. Então, nós temos que parar de pedir coisas pensando só no nosso umbigo e começar a dizer, Senhor, eu fui criado para a glória de Deus. Então, meu Senhor, cumpre os teus planos para a glória de Deus. Senhor, eu tenho um desejo de me casar, tenho um desejo de ter um filho, tenho um desejo de ter um trabalho, mas eu quero consagrar ao Senhor, porque quando o Senhor me der, é para a glória de Deus. Aleluia! Então, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E a Bíblia diz que todos os moradores da terra são reputados por Ele como um nada. Segundo a sua vontade, Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há nada que possa deter a mão e nem lhe dizer o que fazes. Diga para o seu irmão, você sabia que nada pode deter a mão de Deus? E que a gente não pode ficar assim, dizendo, o que fazes? Já viu gente fazer isso? Eu não aceito Deus. Já viram isso na vida? Jesus ensinou qual oração? Senhor, se possível, está doendo. Está difícil, está sangrando, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita conforme a minha vontade, mas sim a tua vontade. Já viu gente questionar o oleiro? E aí Deus fala na palavra, quem é você, ó vaso, ó barro, que está questionando o oleiro, perguntando por que ele está fazendo isso ou aquilo? Deus, Ele é soberano. Quando Ele tem intimidade com a gente, em alguns momentos, Ele explica tudo. Filha, vou abalar a terra. Vou matar um. Deus fala, porque Ele é soberano. Mas Ele não é obrigado a falar. Há momentos que Deus fica em silêncio. Então não vamos continuar pensando coisas erradas a respeito de Deus. Nabucodonosor, ele começou a se orgulhar, né? É como foi dito aqui no altar, tudo que sou ministra de louvor, mas é pela graça. Nabucodonosor, ele disse assim, este não é o grande império que eu construí com a força do meu braço? E aí Deus ficou olhando para ele, e de repente a palavra veio, você vai ficar como um bicho durante 7 anos, comendo grama, até que reconheça quem é que manda. Nabucodonosor ficou 7 anos, a barba cresceu, imagina, cabelão, unha de bicho, comendo grama. Um dia, ele olhou para o céu, e ele reconheceu que o Altíssimo reinava. E naquele dia, Deus restituiu a ele o entendimento, e restituiu a ele todos os seus conselheiros, e restituiu a ele o trono. Então a gente não pode bater no peito, e ficar brincando com Deus, achando que a gente é muita coisa, sabe?
ele promove as pessoas, ele derruba as pessoas. Eu estava ali sentada e Deus falou assim para mim: filha, um dia eu falei aqui, nesse lugar, que esse altar era santo. E que se alguém subisse em pecado aqui, eu ia matar. E hoje eu estou falando de novo. E Deus falou assim com um homem: tem coisa que tem que renunciar. E Deus me mostrava um leão, mas não era o leão da tribo de Judá. Era o leão que ruge para tragar, para matar. E Deus falava assim, que a pessoa pensou até em sair da presença de Deus. E Deus falou assim para a pessoa: se você sair, você vai morrer assassinado. Com Deus não se brinca. Então, qual é a nossa perspectiva, bispa, dentro dessa soberania? Primeira coisa, você acredita que Deus é soberano e Ele é responsável? Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando a gente vê um Deus soberano, a gente vai caminhando no que Deus vai provendo. A luta está grande, Deus provê força, Deus provê sabedoria, Deus provê inteligência. Aí a dificuldade está vindo, aí Deus provê dinheiro. Não é isso que foi apresentado aqui? Aí Deus provê saúde. Aí todo mundo pensa: meu Deus do céu, a apóstola está na UTI, agora ela vai. Aí Deus vai prover a cura. Então assim, a gente vai caminhando e Ele vai provendo. É isso que você está falando. Você está dizendo: eu confio, Senhor. Está difícil, né? Aquela música, né, que agora saiu para os jovens aí: balança, mas não cai. Mas Ele está provendo. Essa é a nossa perspectiva. Primeira perspectiva, a força. Segunda perspectiva, conforto na circunstância. Então, irmão, como foi dito, tudo pode mudar em 5 segundos. Mas quando a gente tem um Deus soberano, significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Amém? Você ama a Deus? De verdade? Então todas as coisas mesmo, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Terceira perspectiva. Quanto tempo eu tenho? Mais quantas horas? Umas 3, 4? Brincadeira. Quanto tempo mais? 10 minutos? 15? Ah, tudo bem. Ela disse que até 1 da manhã. Tranquilo, gente? Brincadeira. Outra perspectiva, confiança. Se Deus não permite acasos, sortes, erros, então você pode ter confiança. O que é confiança? Se lança. Bispo, já veio a primeira onda da pandemia. E estão dizendo que vai vir a segunda. Tá bom. Estamos aqui, Senhor. Se eu viver, eu estou com o Senhor. Se eu morrer, eu estou com o Senhor. Visão de eternidade. Irmãos, nessa pandemia, para ter força para viver, Deus me levou em um jardim tão bonito. Eu nunca vi um jardim tão lindo na minha vida. E eu corria naquele jardim como uma criança. E eu via muitas crianças lá. E a atmosfera do local, ela é cheia da voz de Deus. Você não vê Deus, mas você está correndo, Ele está falando. Você sabe que Ele está no controle do local. Aí eu vi uma hortênsia gigantesca, ela era muito gigante. Ela ia até os céus. E quando eu ia correndo, eu parava naquela hortência, eu falava: meu Deus, que coisa linda. Eu era muito pequenininha e a hortência era muito gigante. E eu via cidades. E aí eu falei: meu Deus. E quando eu voltei, eu chorei muito, porque eu entendi que Deus estava me dando força para a luta que a gente ia viver. Porque vocês não têm noção de quantas chamadas de vídeo, pessoas ligando para se matar e Deus livrando as pessoas do suicídio. Foi mais de 180 lives gravadas. E ministração, e oração, e jejum.
E eu jejuando, Senhor, guarda o meu marido fazendo os enterros. E eu, Jesus, cobre meu marido, Senhor. E as pessoas que foram internadas com Covid, saía do hospital, ia para casa, lá ia ele ofertar, ministrar a Santa Ceia. E a pessoa, quando via o bispo, pulava no pescoço dele. E eu, Jesus, guarda o meu marido, Senhor, tem misericórdia, porque o homem está saindo do Covid. E Deus guardou, irmão. Deus guardou, porque Deus é maravilhoso. Tive várias ovelhas curadas do Covid, várias, sabe? Porque o Senhor é soberano. E lá em Goiânia eu tive outra experiência com Deus. Deus me levou em um teatro, como se fosse um teatro, porque a minha cabeça entende. E Ele me sentou no primeiro banco, e tinha um lugar como um altar. E as cortinas se abriram, e aparecem os anjos. Esses que eu vi não tinham asas, eles dançavam. Eles estavam vestidos de cetim branco e amarelo. Só que quando eles faziam esse movimento, eu recebia poder. Cada movimento que eles faziam, eu recebia poder. E quando eu acordei, eu fui ministrar em Goiânia, foi uma coisa sobrenatural. E Deus disse, eu estou te dando poder para você vencer uma grande batalha aqui e em Brasília. Então se levantou uma grande batalha de calúnia também, de mentira. E Deus falou, eu vou derrubar essa serpente. Então depois veio pandemia, depois veio a UTI da apóstola, que todos nós nos unimos em oração. Então, irmão, foi uma grande batalha. Mas o Senhor tinha me dado poder para estar cobrindo meu esposo, para estar cobrindo a igreja, estar cobrindo quem viesse, em nome de Jesus. E eu quero te falar, o soberano quer te dar experiências. Experiência, eu estou contando, não é para exaltação, não. É para você ter sede de buscar experiências. Sabe? Porque o Senhor quer nos dar experiência. Então, na soberania, nós temos que ter essas expectativas, força, conforto na circunstância e confiança. Amém? Então, assim, quando você caminha com Deus, você caminha sob o seu governo, você entrega tudo nas suas mãos, nada vai poder te oprimir. Nada. Quando as batalhas se levantaram, Deus falou para mim, sou eu teu juiz e eu vou julgar cada causa. Sabe? E eu vi o Senhor abrindo boca de profeta até nas redes sociais. Porque eu ia pregar em lugares que era transmitido ao vivo, Deus abria a boca de profeta e falava, você está nessa grande batalha, mas você vai voltar naquele lugar que era Goiânia e você vai ser honrada lá. E hoje foi o dia que Deus tinha falado. Nós tivemos que entregar o prédio, porque Goiânia as pessoas trabalham como comerciantes. Né? A maioria é comerciante, vocês sabem disso, né? Não tem muitos funcionários públicos. Então, na pandemia, eu precisei entregar esse prédio. E aí, na minha cabeça, depois de quase 6 meses que eu apareço, o que eu pensei? Cada ovelha deve ter procurado as igrejas de lá, porque as igrejas de lá são 3.000 pessoas. Igrejas muito bem trabalhadas. E hoje nós marcamos um evento. E quando eu cheguei lá, todas as nossas ovelhas estavam lá, intactas. E eu perguntei, falei, porque pessoal, não tem problema, tá? Se alguém tiver em alguma igreja, o meu coração está aberto. Eu só quero que vocês estejam bem. Então eu fui com a intenção de pegar ovelhinha por ovelhinha e levar ao pastor e conversar com o pastor das igrejas. E falou, esse é o relatório dela, está entregue nas mãos do Senhor. Vai no outro, olha, esse é o relatório dessa, está entregue. Essa era a minha função. Cheguei lá, sabe o que eu ouvi? Bispa, fomos e visitamos, mas não é a mesma coisa. É diferente, bispa. A gente não vai abrir mão da senhora. E eu disse, Deus é soberano. A gente só tem o vento e Deus. Não tem dinheiro, não tem prédio, não tem nada. Aí o Senhor falou, trabalhe eventos com eles. Então, o nosso trabalho em Goiânia vai ser eventos. Datas marcadas uma vez no mês para evangelismo em lugares diferenciados. E o incrível é que todo mundo ficou tranquilo. Eles só queriam estar debaixo da cobertura.
Isso é soberania. Sabe? Isso é soberania. Então eu expliquei para eles. Nós temos 3 tipos de igrejas. A tradicional, que quando você tem um local assim, tá todo mundo que vem, senta, tem um púlpito, tem os músicos. Nós temos aquela que ela é movida por eventos. E nós temos a igreja de movimento, que um dia está na praça, outro dia está na rua, outro dia... E nós vamos trabalhar assim. E só no evento de hoje, umas 4 ou 5 pessoas já estão saradas, restauradas e reconciliadas com Deus. Então, irmão, Deus é soberano. Do jeito que Ele soprar, a gente vai. É assim. Não tem esse negócio de frustração, de opressão, de vergonha. Ai, como é que eu vou chegar para a sede e dizer que eu entreguei o prédio? Entreguei, não tinha dinheiro não. Mas o povo está lá, cheio da glória, parecendo leão. Isso é tremendo. Não tenham vergonha, porque Deus é soberano. Deus cria caminhos, Deus ensina novas lições, sabe? Então, irmão, quando você caminha com Deus, nada te oprime. A sua visão não é limitada. Sabe? A gente parece que está montando um quebra-cabeça, né, Davi? A esposa dele ali. Às vezes a gente está assim, meu Deus, essa peça não encaixa aqui. E Deus está assim, olhando. E a gente está suando, fica um mês para montar o quebra-cabeça. Aí o pai vem. Aí você fala, ué, como é que o senhor conseguiu? Porque a minha visão é ampla. A visão do pai é ampla. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Então para de montar o seu quebra-cabeça. Deixa o pai montar para você. Porque a gente não vai entender muita coisa. Amém? Aí a gente fala, papai, como é que o senhor fez isso? Aí ele diz, você só pode ver uma peça por vez. Eu vejo o quadro todo. É isso. Isso é soberania. Então, Deus soberano mantém o universo pela expressão do seu poder, mas Ele quer se encontrar conosco. E agora vou tentar rapidamente passar para o Salmo 50. No Salmo 50 aqui, Deus chama a terra para um bate-papo. É o juiz e a terra. Já estou terminando. Em 5 minutos eu faço esse resumo para você. Então aqui Asaf, ele era um dos músicos, ele era chefe da adoração. E nesse salmo aqui, o Senhor chama a terra para juízo, para conversar. E aí ele vai traçar um paralelo. Ele vai chamar, vem cá conversar comigo, vocês que carregam o meu nome. E aqui do outro lado tem os perversos. E aí para os filhos que carregam o nome dele, presta atenção aqui que eu já estou terminando. Ele vai chamar o povo e vai começar a ensinar. Amém? Então, ele vem começando a ensinar, dizendo o seguinte, olha, vocês até estão me oferecendo sacrifícios. Vocês até fizeram um pacto comigo. E eu não vou te reprovar pelos seus sacrifícios, nem pelas suas ofertas, não. Só que eu quero te dizer o seguinte, eu sou soberano. Eu sou dono do boi, eu sou dono da ave, eu sou dono do mundo, eu sou dono de tudo. Então o que eu quero de você? Não é um sacrifício de boca para fora, não. Quando veio a pandemia, muitas pessoas entenderam isso na face da terra. Então não é um sacrifício da boca para fora, não. Eu quero te ensinar algumas coisas. Primeira, oferece a Deus sacrifício de ação de graça. Sabe o que é sacrifício de ação de graça? É você estar morrendo e dizer, Senhor, eu te agradeço pela vida, porque Tu és o meu Deus. Eu estou no fogo, mas o Senhor está comigo. Eu estou na água, mas o Senhor está comigo. Você não está dando conta às vezes, mas você está se sacrificando para dar graças a Deus. Entenderam isso? Aí Deus fala outra conversinha com os filhos dele. Estava todo mundo oferecendo sacrifício. E Deus fala, não vou te reprovar por isso não, mas vou te ensinar um negócio. A coisa não é de fora para dentro não, viu? A coisa é de dentro para fora. Paga os seus votos ao Altíssimo. Porque tem gente que canta, que pula, que roda, mas não paga voto.
Fez 1000 votos com Deus, não paga um. E Deus chama o povo, que era o povo dele, para conversar. Sabe por quê, irmão? Deus não gosta de superficialidade. O negócio de Deus é profundo, é sério. E aí ele ensina outra coisa. No dia da angústia, confia. Invoca-me no dia da angústia. Para de ficar no telefone. Liga para um, liga para o outro. Vai atrás de um profeta, vai atrás do outro. Sabe? Me invoca no dia da angústia, que eu vou te livrar. Porque os olhos deles estavam nos homens. E os nossos olhos estão em Deus. Deus te pôs dentro da sua casa na pandemia para seus olhos ficarem nele. E aí ele ensina outras coisas. Oferece sacrifício de louvor, mas também ordena o seu caminho. Não adianta oferecer sacrifício de louvor e a língua não parar. Não adianta oferecer sacrifício de louvor e adulterar. Não adianta oferecer sacrifício de louvor e ficar se prostituindo escondido. Então ele ensina para o povo, você vai oferecer louvor, mas ordena o seu caminho. E aí ele vai falar agora, conversar com os perversos. E aí ele já ensina para os filhos o que não é para fazer. E ele diz, o perverso, ele aborrece a correção. Provérbios vai dizer, não te esqueça, filho, dos meus mandamentos. O teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles vão acrescentar os teus dias. Eles vão te dar vida e paz. Eles vão te honrar. Aí a Bíblia diz, a sabedoria está no meio da rua dizendo assim, ei, você que é falto de senso, olha para mim. E o povo está assim, ó, correndo. Aí a sabedoria diz, vai chegar um dia que vocês vão clamar e eu vou ficar calada. Aconteceu isso ou não na pandemia? Todo mundo lá. Os falsos profetas foram os que mais apareceram. Dia tal, a pandemia acaba. Aí Deus, eu só vi uma peneira. As meninas estavam dançando aqui na bandeira do Brasil. Eu vi uma peneira sobre a terra. É onde os falsos profetas aparecem, que é de monte. Então o que o Senhor está dizendo? O perverso, ele aborrece a correção. A sabedoria se calou. Todo mundo clamando, clamando, clamando. E Deus em silêncio. Chegou um momento que o povo começou a mentir. E Deus em silêncio. Aí Deus mostra quem é quem. Então, ele vem falando, o perverso, ele aborrece a correção. A Bíblia diz que o sábio, quando você corrige o sábio, ele se torna mais sábio. Ele não faz bico. Ele não torce a cara. Ele não cruza os braços. Ele não vira as costas. Ele se torna mais sábio. Ele fala assim, obrigada pela correção. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Sabe? Mas o perverso, ele aborrece a correção. O que é isso? Ele lança para trás das costas as palavras. Você já viu gente que você fala com ela sai batendo o pé assim? Perversidade. É a maldade do coração do homem. E aí Deus fala assim, olha, o perverso, ele se conecta com os ladrões. Sabe quem são os ladrões? São aquelas pessoas que roubam o que Deus te deu. Tem gente que é craque em roubar, né? Você está tão feliz e vai contar uma bênção, a pessoa, pois é, mas aí tudo bem que veio essa bênção, mas logo, logo aquela fulana deve morrer, né? Porque foi abençoada assim. Tem gente que é craque nisso. Você fala assim, irmão, me ajuda aqui a orar por essa pessoa que está com câncer. A pessoa fala assim, está com o quê? Ah, está com leucemia. Vixe, vai morrer daqui a 6 meses. Às vezes morre, às vezes Deus cura. A sua função, irmão, é orar. Então, as pessoas aqui se conectavam com os ladrões. Os perversos aqui se conectavam com os adúlteros. Sabe quem são os adúlteros? Idólatras. É aquela pessoa que está com Deus, mas está com a música mundana. Está com Deus, mas está fazendo outros ídolos, está criando outros ídolos. Né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado que aqui, nesse texto, quantos estão entendendo que tem um juiz batendo um papo aqui com os filhos, batendo um papo com o perverso, mas ao mesmo tempo mostrando para o povo dele o que não é para ser feito. Primeiramente, ele conversa com os filhos, olha, vou te falar,
Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas que o tom muda. Olha, você tem que oferece sacrifícios de ações de graça. Oferece sacrifícios de louvor. Paga o seu voto ao Altíssimo. Consegue entender isso? Aí Deus vai para o perverso. Você que aborrece a correção, fica lançando para trás das suas costas as palavras, fica se conectando com ladrões, com adúlteros, ainda senta para falar mal do seu irmão, ainda senta para falar mal de seu familiar. Você é um perverso. Entenderam? É uma mudança de tom. Sabe por quê? Porque o perverso não se converte. Ele continua fofocando, pensando que está certo. E ainda fala, Deus mandou compartilhar para nós orar. Eu sei que tem isso, né? Mas em alguns lugares por aí tem. Então assim, o que essas coisas atraem? A gente termina aqui. O silêncio de Deus para trazer o prumo de Deus sobre a terra. Nessa conversa do Salmo 50, olha o que Deus fala. Vai continuar assim? Pois eu vou te rasgar aí no meio. Deus fala assim, vai continuar assim? Por que eu vou fazer com você? É isso. Misericórdia, né? É melhor a gente mudar, né? E o que atrai a oferta de sacrifícios? O olhar ao soberano, o respeito, a reverência, a salvação do Senhor. O Senhor, Ele quer nos salvar do mal, das ondas perversas, do vento contrário. Mas eu preciso ouvir o Pai e dizer, Senhor, pode mudar. Muda o meu coração. Sabe? Hoje, eu pensei que quando eu fosse conversar com as pessoas de Goiânia, eles iam falar, não quero isso não, estou indo embora, então estou indo para tal igreja, da igreja. E eles disseram, seja feita a vontade de Deus, viu? Isso é muito importante, né? Então, meus queridos, nessa noite, eu poderia passar a noite inteira falando dessa soberania, mas a gente tem um horário. Então, eu quero te convidar apenas para você se colocar de pé e adorar o soberano Deus. Os levitas podem tomar o seu lugar. Feche os seus olhos aí. Sabe? Ele é soberano. Estenda suas mãos nessa noite. Peça perdão por todo questionamento, falta de confiança. Se sentiu desconfortável, né? Diga assim, sabe, Pai, eu quero te conhecer melhor. Eu aprendi nesse congresso que se eu te conhecer, eu vou ficar mais tranquilo. Eu vou ter mais estratégia. Eu vou ter mais direção. Adore ao Senhor nessa hora. Adore ao Senhor nessa hora. Você não precisa de muitas coisas para adorar. Basta a sua visão de que Ele é soberano. Então, irmão, estenda a sua mão agora. Reconheça a soberania dEle. Reconheça a soberania dEle. Reconheça, eu vejo Deus quebrando algemas na alma de pessoas aqui. Você estava com medo de situações, mas o Senhor te deu fé nessa noite. E você vai pisar sobre as águas. E você vai entender que Ele está do outro lado, com a mão estendida, dizendo, pode vir. Algumas situações familiares vão acontecer. E Deus está te falando, não tenha medo. Você orou pedindo que eu tocasse aquele coração de pedra, não foi? Você tem reclamado de situações dentro do seu relacionamento, mulher. E eu vou permitir situações dentro da sua casa. Não tenha medo. Você me pediu para mudar, não foi? Você me pediu para salvar. E assim será feito. Pensa na minha soberania, diz o Senhor, antes de falar mal de alguém. Porque sou eu quem julgo. Sou eu esse que estou no trono. Freie a sua língua, diz o Senhor. Ordena os seus caminhos, diz o Senhor. Para de cantar da boca para fora.
Aquele que oferece sacrifício de ações de graça me glorificará. Paga os teus votos. Para de se associar com o perverso, com o adúltero. Porque eu sou soberano nessa noite. Eu renovo a minha noiva. Aproximem-se de mim, diz o Senhor. Rasguem os seus corações. Eu te encontrei, igreja. Eu te encontrei. Entrega as armas nessa noite. Olha, o disse-me disse, arrebenta Gaia. Entrega aqui na Labachedecai. Os meus olhos estão como chamas de fogo sobre vós. Arrebecai a Labache. Eu levantei, eu ungi. Quem é tu para apontar? Quem é tu para julgar? Arrebendagaço de quem? Adora, adora, adora a mim, diz o Senhor. Tira as vossas vestes de mendigo nessa noite. Tira as vossas vestes de mendigo nessa noite. Levanta da beira do caminho e vem para o caminho, diz o Senhor. Rebeca e Alaiete. Oh, Rebeca e homem, para de maltratar a tua mulher, hein? Rebeca e Alabachai. Cuidado tu com essas redes sociais. Eu estou te vendo. Rebeca Alaie. Andekeia sendekeia na rasedekeia lahai. Eia cheia no rosso endecai. Tem vento pra soprar sobre a nação. Ei checaia labachei. Coloque pano de saco, arrebenta gachê. E cinza sobre a cabeça. Alabachai porque é necessário. Quero eu compartilhar segredos de Rebedagan. Quero eu compartilhar segredos. Eu renovo dons nessa noite. Abra tua boca, igreja, e adora Ele nessa noite. Arrebecaia, decaia, lagareta, raia, raia, laia, laia, Ele voltará. Oh, aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a cantar em outras línguas. Oh, erga a sua voz em adoração. Ele é digno, Ele é digno. Majestade de Jesus. Cadê os adoradores que cantam na língua dos anjos? Hey, hey!
agora. Eu quero você cantando aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Você vai sair desse ritual e você começa a adorar. Erga a sua voz em adoração. Começa a glorificar esse Deus. Eu quero ouvir a igreja. Eu quero ouvir a igreja. Eu vejo os ouvidos de Deus inclinados nessa noite. Araba Shedekai, Araya Shanaye, Alaba Shedekai, eu quero ouvir os levitas adorando aquilo que Deus está pondo no seu coração. Ai, tchai, leva Shedekai, Araba Shenaye, tchai, tchai, Araba mais alto, mais forte, para o soberano. Espírito Santo, ai, tchai, 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 chama, balaba, chai, arrecaia até a tua boca, ai, tchai, balaba, e ela caia, balaba, chai, balaba, ei, balaba, balaba, chai, canta você, pode aplaudir ao leão da tribo de Judá. Mais forte, Ele é soberano, Ele é soberano. Ai. Soberano Deus. E ruja leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, e ele virá, e ele virá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá. Aleluia. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluias.
Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de liberar a bênção apostólica, quero falar para a igreja que Deus passou para mim. Ele disse assim: a minha igreja perece porque não pratica aquilo que ouve. O Espírito Santo, ele tem falado neste lugar. Ele tem usado seus instrumentos. E é por falta de não estar guardando no coração a sua palavra que nós temos perecido. Que tremendo. Que palavra poderosa. Que presença de Deus maravilhosa. Que louvor tremendo. Deus tem crescimento para a igreja. Ele tem crescimento para a igreja. Ele tem maturidade para a igreja. Amém? Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Glorifique Ele com suas palmas. E Deus abençoe em nome de Jesus.